Oi, gente, boa noite. Aguardando a convidada de hoje. Boa noite, boa noite. Vocês têm gostado dos conteúdos, das dicas de filme, das músicas? Espero que vocês estejam gostando. Estou tentando trazer bastante conteúdo novo para vocês, tá bom? E espero realmente que vocês estejam gostando. A convidada está entrando, entrou. Oi, Patrícia, boa Ei, noite. boa noite, Tereza. Tudo bom? Tudo, você? Tudo bem também. Esperando as Eu pessoas sei que irem entrando. já Um temos prazer ter você 8, aqui, viu, além de querida? nós. Que bom que, Também, finalmente, né? que bom que deu tudo certo depois dos nossos testes, né? Poxa, eu tô aqui cruzando os dedos, porque o celular tá assim meio capenga, mas tô mandando uma boa energia para ele. Ai, gente, deu tudo certo. Ai, Vou te muito obrigada apresentar. pelo convite, viu, Eu Tereza? agradeço a presença, muito, viu? Muito mesmo. Eu vou começar te apresentando, tá bom? É a Patrícia Vidal Hernandes, ela é psicoterapeuta, com orientação junguiana e transpessoal, especialista em luto pelo Quatro Estações. Uma delícia lá, né, Patrícia? Ah, é. Também fiz É minha lá. casa. É minha casa. Parceira do Hip Pet, que é um crematório de animais. Parceira do grupo Cão Vida, que atende cães com câncer. E a Patrícia foi se aprofundando muito nessa questão da perda do bichinho de estimação, do pet, né, Patrícia? Como é que você começou? O que que te fez querer trabalhar, se aprofundar mais com isso, né? Então, Tereza, eu sempre gostei de animais e sempre já vinha há muito tempo estudando um pouco da relação do animal com o humano. Então, como se dá essa interação, a serviço do que está nessa relação, e fui ver de tudo, né? Desde xamanismo, coisas mais espiritualistas, até os cientistas que estudam, né, a questão da telepatia entre animais e humanos e entre os próprios animais. Bastante estudo mesmo, assim, estudos até bem interessantes no sentido de como que o animal capta, né, o estado emocional também do humano. Então eu cheguei para Quatro Estações já com essa ideia de trabalhar o luto, porque eu identifiquei que já se tratava de um luto especial, não reconhecido, e eu tive uma vivência próxima de uma vizinha que tinha uma cachorrinha, ela era idosa, e a cachorrinha faleceu antes dela, apesar da gente imaginar que aconteceu o contrário. E essa senhorinha simplesmente definhou em 3 meses e foi embora. De tristeza pela perda da cachorrinha. Então eu falei, nossa, tem coisa aqui, preciso cuidar disso. Então foi assim, foi o despertar para esse tema, essa vivência com essa pessoa conhecida. Que bacana. Fabiana Caron tá dizendo aí que é fã das duas. Eu sou sua fã, viu, Fabiana? Também, também. Bom, a gente vai falar desse luto que é não reconhecido, né? Eu vou pegar o conceito mais do Doca mesmo, né? Que ele diz que o enlutado tem vedada a oportunidade de vivenciar o luto dele. E que nós vamos falar no luto não reconhecido também na perda gestacional, que as pessoas têm sempre falas como daqui a pouco você arruma outro bebê, você pode ter vários filhos. Então, assim, você não reconhece que aquela perda é significativa, que houve um rompimento de um vínculo ali, e que, independente de ser gestacional, de ser um desemprego, de ser uma aposentadoria, então todos esses lutos são não reconhecidos. E o de animal de estimação, é comum a gente ver as pessoas falando, nossa, mas está chorando, é um cachorro, um gato. É como se não tivesse significado para aquela pessoa. Antes da gente entrar no luto propriamente dito, eu gostaria que você me dissesse um pouco, para a gente compreender melhor depois a questão do luto mesmo, né? Se existe uma dependência emocional em relação aos pets, né? Do tutor e dos pets. Uhum. Excelente pergunta, Tereza. Esse é o começo de tudo, né? Porque o vínculo é que determina em grande parte como a pessoa vai passar também pelo luto e pela assimilação dessa perda, né?
Existe sim alguns quadros de uma extrema dependência e uma extrema dependência até no sentido da pessoa imaginar que a força dela está no animal, que ela está esvaziada de tudo, tudo está no animal. Então são casos bem graves, assim, são casos que necessitam de muito apoio, né, terapêutico durante o luto. Mas independente disso, é muito curioso ver como as pessoas acabam projetando muita coisa no animal, desde ele para um lugar de filho e para receber então, né, o cuidado do tutor, mas também ao contrário, que é bastante curioso. Então, o animal a serviço do humano, né? E essa dependência no sentido também de encontrar no animal o amor incondicional, às vezes um amor protetivo, seguro, garantido, disponível, que a pessoa, pela história de vida, não encontrou. Então, assim, nesses casos a gente detecta assim, uma dependência emocional brutal, assim, em relação ao animal. Não sei se ficou Então, claro. eu acho que ficou. Então, assim, a gente pode dizer que talvez, né, existe a possibilidade de ter ali, em volta daquela pessoa, uma relação um pouco insegura, com as pessoas mesmo, em relação ao amor, em que ela não se sente protegida, como você disse, ou que não é tão recíproco até mesmo, né? E que aí, quando ela Uhum. tem o bichinho de estimação, ele devolve isso para ela, né? É um amor garantido, é isso? E aí, Exato, é um quanto amor mais em garantido e volta dela consistente. isso, quanto mais está nebuloso, está instável isso em torno dela, mais ela vai direcionar, canalizar para o bichinho, é isso? Sim, é isso que eu tenho observado. Então, quanto mais significativo, mais a gente vai dizer que teve uma canalização desse amor ali. É isso? Possivelmente sim, exato. Estatisticamente, pelo menos na minha pouquíssima pesquisa de campo, né, acontece sim. Sempre está ligado esse excesso de apego, apego no sentido comum, né, esse vínculo ansioso em relação ao animal, tá sempre, né, incrível, assim, eu tenho constatado, ligado a carências muito profundas de infância. Então, assim, alguns pacientes chegam a verbalizar, nossa, eu era tão grudada no meu cachorrinho porque eu não tive amor da minha mãe. Eles conseguem, até sem interferência do terapeuta, chegar a essa conclusão. Então, existe um deslocamento mesmo E acho que isso do explica animal. até acho que essa atuação terapêutica do animal, hoje comprovada, né? Quando uma pessoa está acamada, quando uma pessoa está com Alzheimer, ela tem uma relação diferente com o animal, parece que é mais leve, mais suave, sabe? E aí agora estão deixando os animais também ir para o hospital, né? Fazer companhia para o tutor. O que você pensa disso, né? De hoje os animais poderem fazer companhia para o tutor no hospital e tudo mais. Eu sou muito defensora desses contatos, especialmente também nas casas onde estão os idosos. Na minha concepção, todo idoso deveria ter um pet, porque é fantástico assim, a interferência na regulação emocional e na regulação também física. Existem dados já de pesquisa muito sérios e muito comprovados, enfim, já de domínio público, de que existe uma regulação da pressão sanguínea, dos níveis de hormônio, que existe a liberação, o contato com o animal, seja tocando, seja olhando, dispara para ambos uma liberação de ocitocina, que gerou o nome do meu perfil aqui, que é esse vínculo do amor, da segurança, do contato, da segurança, né, inclusive. Então é Acho que é bacana muito você explicar isso, o interessante. nome da sua página, o Uhum. Patrícia. Isso, a ocitocina é o hormônio da conexão, né, do vínculo, que é liberado entre nós, animais humanos, quando a mãe vai amamentar, quando durante o parto também é bastante liberado para garantir a conexão de mãe e filho, ou seja, garantir a sobrevivência do bebê. Mas esse hormônio também, curiosamente, é liberado nos contatos entre humanos, nas relações sexuais e também no contato com os animais. Olha Então, que é um coisa. hormônio de bem-estar, é um hormônio que traz aconchego,
segurança, tranquilidade. É muito curioso. Fazer carinho no animal libera muito ocitocina. E hoje a gente está vendo até a guarda compartilhada, né, Patrícia? As pessoas se separam e tem um cachorrinho, um gato, enfim, um bichinho, e eles compartilham a guarda, né? Eles não aceitam se separar, que é uma coisa bonita, é um vínculo mesmo, né? É incrível, sim. Eu já tive algum paciente que me disse, nossa, de toda a separação, o mais duro foi ficar sem meu animal. Né? Eu Então, também assim, é já incrível o vi. lugar que esse animal ocupa, né? No psíquico mesmo da pessoa, no interior dela, né? É incrível. E assim, como a gente está dizendo dessa questão de uma relação, às vezes, de carência na infância, né? Carência, às vezes, de toque, né? Mesmo uma mãe, um pai estando ali, mas de toque, de afeto, de físico até. A gente pode dizer também que o animal ele pode entrar numa relação que não tá boa para que aquilo se resolva de algum, não se resolva entre o casal, mas ou família, mas ele entra para dissolver alguma coisa, para ser suportável, ele pode ter esse papel? Sem dúvida, é ótima pergunta. Tem sim estudos em que a interferência a vinda de um animal e a interferência dele está ligada a situações de crise em família ou casal. Então existe sim uma expectativa de que ele vá dissolver, harmonizar ou de alguma forma criar uma dinâmica mais saudável naquela situação. E de fato isso acontece. É muito comum que os casais que já estão, por exemplo, muito tempo juntos e já estão numa situação meio de conflito, muitos atritos e enfim, complicações, e com a vinda de um cachorrinho existe um novo assunto, existe uma interação dos dois diferenciada por conta do cuidado com o animal. Então é bem interessante observar essa mudança nessas situações. São lindos esses lugares, né? Tanto assim, de tornar aquilo mais harmonioso, inclusive de suportar a solidão, né, Patrícia? Porque o bichinho entra também nessa questão da solidão, ele é importantíssimo, né? Sim, o animal está sempre disponível, ao Está contrário sempre. dos humanos. E ele, menos que seja gato, né? Gato é um pouco mais genioso, mas assim, em geral, eles estão ao alcance da mão, né? E então eles, por isso que eles oferecem um amor muito direto, potente e sem conflito. Então é Uhum. muito atrativo para um humano que está mais fragilizado, vulnerável, carente, ter essa potência, né, de amor tão próxima, né, tão possível. Tá. Antes de entrar no luto, vou fazer mais uma pergunta. Os pets, eles podem acompanhar a personalidade do tutor? Então, se o tutor é uma pessoa extremamente ansiosa, o cachorrinho pode ser ansioso. Se ele é agressivo, o cachorrinho pode ser agressivo ou o gatinho. Eu tô falando gato e cachorro porque são os mais São os mais domésticos, né? comuns. Mas claro que tem Uhum. outros. Pode Uhum. acontecer isso? Bem interessante a tua pergunta. A gente observa, sim, uma consonância, algo muito parecido. Há estudos também de que os animais se acomodam ao jeitão de ser do seu humano. Então, eles ficam mais dóceis, ou ficam mais tranquilos, ou ficam mais agitados, irritados, ansiosos, raivosos. E, às vezes, quando eu faço algum workshop de autoconhecimento, eu gosto de perguntar e explorar essas semelhanças e essas diferenças. Porque há relatos que, ao contrário, o animal pode estar expressando, por exemplo, uma raiva que o tutor não consegue lidar, e ele é o porta-voz, ele que puxa, né, essa questão aí da raiva para ser trabalhada no tutor, o desconforto dele de lidar com o instinto do animal, da agressividade do animal. Mas, em geral, existe uma correspondência do jeito do animal ser e do humano também. Se ele tem um tutor super ansioso, é bem provável que ele seja um cachorrinho muito ansioso, muito Sim, inquieto, é isso? Se é o sim, cara exato. zen total, uma mulher super Uhum, zen também. Tá. sim. Eu vou entrar na questão do luto, né? Antes de entrar no luto do tutor, eu quero mais uma pergunta. Um Uhum. animalzinho pode morrer de tristeza? Pode, pode sim, e especialmente quando o tutor morre.
o tutor, ou seja, o tutor, ou quem cuidava dele ou com quem ele tinha um vínculo mais próximo. Isso é muito observável também, estatisticamente é bem frequente, infelizmente. Então, e morrer de tristeza é um pouco mais raro, mas acontece quando o seu companheiro, o animal, também morre. A gente observa. Então precisa realmente de muito cuidado, porque o animal deprime, ele sente, alguns animais mais, outros menos, mas eles têm o seu processo também de lidar com aquela perda. Tá. Eles Ah, lidam mais rápido que nós que e com menos coisa, gente. complicação, mas eles sofrem também, eles sofrem, podem sofrer bastante. Incrível isso. Agora, eu vou entrar na questão do luto antecipatório, né? Vamos pensar que tem um luto antecipatório, o cachorrinho, o animalzinho. Eu vou falar mais do cachorro porque é o que eu presenciei. Ele tem um Uhum, câncer. E aí o tutor começa a se preparar para aquela morte, não é isso? sim. Como é que ele pode lidar com esse adoecimento do animal? Uhum. Sim, é uma situação que infelizmente está se tornando frequente, né, ou mais comum, essas doenças crônicas ou degenerativas, ou próprio câncer, e ele pode se preparar. Eu gosto muito da visão da medicina paliativista, que justamente dá a possibilidade de conversar com o seu veterinário sobre como ele pensa nesses últimos tempos do animal, né, o último tempo, como ele quer, até onde ele está disposto a ir, quais são os prós e contras. Então, poder conversar disso é muito importante, porque ele tanto pode transferir para o animal uma situação de que, olha, eu estou com você, estou trabalhando para que você fique confortável, fazendo o meu melhor, e isso dá uma sensação de potência dentro de uma situação tão terrível da perda do animal. Então, assim, dentro de tudo que é possível fazer, o que o tutor está disposto a fazer? E qual é a visão que ele tem desse desligamento do animal, da partida do animal? E é claro, assim, sempre vai ser duro o luto e sempre vai ser terrível a perda, mas poder se preparar para esse cenário da vida sem o animal, eu tenho visto que ajuda bastante. E Né? como que Poder se prepara, conceber e se Patrícia? preparar. Como que Primeiro se prepara? conversando, né, podendo conversar com alguém, podendo reavaliar essa relação, mas eu acredito, pelo que eu tenho visto, os tutores, quando estão com um animal muito adoecido, eles ficam realmente muito em função do animal. Então, assim, até se deixam de lado e priorizam até recursos emocionais, tempo e dinheiro para cuidar do animal e oxalá salvá-lo, né? Quando é o caso. Mas quando está terminal assim, depois é que ele vai rever a relação e tudo mais. Mas é muito importante ter esse dado de realidade do veterinário e o apoio do veterinário de ser firme e de ser claro nas expectativas e nas possibilidades dos tratamentos, se houver, né? Como um Então, assim, médico com um clareza, familiar da clareza na gente. informação, apoio e afeto. É importante também essa empatia, essa delicadeza na condução da comunicação, né? Mas E, assim, e, poder e- conversar, e eu sou muito fã, né, Tereza, da pessoa poder pedir ajuda antes. Então, assim, já entrar numa terapia antes, para se preparar. Eu acabei de receber uma paciente que tem um animalzinho que está com um diagnóstico terrível e ela já está querendo se preparar para e pedindo ajuda. Então, Uhum. acho que se há possibilidade, é importante fazer isso, sim. Que é o que a gente faz em qualquer situação que alguém está indo embora aos poucos, né? A gente está percebendo que está indo embora e a gente vai percebendo que não está dando conta. E aí a gente Exato. volta, né? A gente trabalha muito com a teoria do apego, mas a gente volta naquela questão. Eu já tenho um jeito de perder que ele me deixa desorganizado e que na morte vai ser mais intenso, mas o jeito de eu perder já estava ali. Eu posso Sim. dizer isso com relação ao animal, porque quando é a morte de alguém, então, entendendo que é um vínculo, assim, eu tenho um jeito de perder, que as histórias da minha vida vão dizendo que não foi muito organizado, que eu entrei em desequilíbrio e tudo mais. É bem provável que na morte isso se intensifique. Uhum. Mas Sim. não foi o animal, não foi a pessoa que eu amava. Foi o jeito que eu aprendi a perder, que eu me construí em relação a isso, não é? Isso. Uhum. Sim.
Sem dúvida, eu acho que as pessoas elas vão repetir, né, o seu jeito de lidar com as situações e com os desafios nessa hora também. Né? Então, assim, o papel do terapeuta é procurar ajudar a pessoa a entender como ela funciona e poder organizar como é possível para aquele momento, fortalecê-la, enfim, cada pessoa tem a sua demanda, né? Ou às vezes a pessoa precisa mais até de uma explicação espiritual para aquela experiência que ela está vivendo, e isso dá conta naquele momento da ansiedade dela ou da angústia dela. Então, Mas poder aí acolher também essa. então, mas aí essa questão espiritual é quando ela dá conta, a pessoa tem um histórico bom de perdas, de lidar com as perdas, Quando né? ela Não um dá histórico bom de conta. perdas, mas de lidar com elas. Normalmente, sim. Normalmente tem uma visão mais tranquila ou mais realista no sentido de tá tudo bem, ele cumpriu a missão, ele partiu para a próxima, aprendemos, sabe? Uma visão mais serena. Não quer dizer que Dolorosa, não tenha tristeza, né, Patrícia? intensa tristeza, mas de maior aceitação. Porque existe essa construção de significado já durante o processo do luto antecipatório. Então, essa compreensão de que ele está indo e que está tudo bem e que todo mundo vai ficar bem. Então, isso é muito organizador, né? Apesar dos últimos momentos poderem ser bastante difíceis. Pensando numa doença grave, no PET, né? A morte dele, pensando que ele vai estar lá em tratamento, vai estar em casa, volta para a clínica, vai para casa, pode ter culpa, tanto se morrer em casa como se morrer na clínica? Culpa, infelizmente, é algo que persegue os tutores, assim, a grande maioria. É muito raro o tutor que procura terapia e fala, não, eu fiz tudo que eu podia, eu estou muito segura, estou com a consciência tranquila. 95% chega e fala, e se, será que eu errei, será que pesei na mão aqui e ali? Então é muito complicado, assim, lidar. Esse é um fator que pode complicar um luto, pode deixar a pessoa congelada nessa sensação, e esse também, novamente, como você falou, é um jeito de funcionar. Então, assim, de realmente assumir uma culpa maior do que uma responsabilidade, uma onipotência às vezes, né? Então isso pode complicar e precisa ser trabalhado. E às vezes, né, Tereza, assim, alguns tutores têm uma abertura suficiente para, por exemplo, fazer uma comunicação intuitiva com o animal que partiu. E a princípio eu era bem cética, né, em relação a isso, mas eu tenho observado que essas comunicações elas favorecem o entendimento daquela experiência e favorecem o processo de luto. Então, alguns tutores lançam mão dessa possibilidade e tem ajudado. Tá. De qualquer forma, Patrícia, como a gente falou no início, a intensidade com que eu me vinculei a esse bichinho de estimação vai estar ligado mesmo à maneira como os afetos chegaram na minha vida, a maneira que eu perdi. E assim, eu vou fazer uma parte para a gente falar, mesmo que brevemente, você falou que, né, a questão do tempo, mas é que eu acho que está muito ligado também a como a gente foi aprendendo lá na infância a perder e como nos colocar em contato com a morte. A importância de Sim, colocar uma criança em contato com a morte do animalzinho. Eu queria que você falasse brevemente sobre isso, a importância de colocar a criança em contato com a morte do bichinho. sim. Era uma oportunidade fantástica, emocionalmente, educacionalmente, o contato da criança com a morte do animal. Provavelmente é o primeiro ser que ela vai perder, né? Então, assim, é uma forma muito importante, né, dela entrar em contato com a morte, com a questão do ciclo de vida. Se ela tiver uma família que é afetiva, que permite a expressão dos sentimentos, que fornece a ela segurança, tudo bem, estamos todos tristes, mas, sabe, vamos ficar bem, o fulaninho está melhor agora, enfim, mas sem aqueles eufemismos, aquelas historinhas de virou estrelinha, de ser muito real e muito tranquilo. Quanto maior a clareza, maior a segurança.
para a criança. E segurança significa posso relaxar, está tudo bem, me entendem, né? Eu tenho para onde correr. Então, assim, é muito importante essa vivência para a criança. Eu acho que pode ser muito rico em termos assim da reflexão dela sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os vínculos, né? E pode ser uma oportunidade fantástica para fortalecer a intimidade que ela tem com os pais, com a família, com os irmãos. Pode ser bem, Então, bem até estão interessante. perguntando a orientação. Eu acho que a orientação aos pais é exatamente o que você acabou de falar, né, Patrícia? A orientação é essa, né, não dizer que virou estrelinha, seguir a linha que a família segue espiritualmente, né, que aí muda de uma família para outra, cada um tem. E acho importante a gente dizer por que não virou estrelinha, porque a criança é concreta, porque ela vai procurar no céu, porque isso não pode ser Uhum. bacana para ela, isso vai desorganizar. Então, Inclusive, que ela participe dos rituais, né? É muito importante. aí os rituais, Patrícia, assim, se o animalzinho morre em casa, o que que você indica? Como é que a pessoa deve lidar com isso? Uhum. Eu acredito, eu sou muito também muito fã dos rituais no sentido de uma possibilidade de organizar aquela situação e criar uma estrutura segura para lidar com aquilo. E também especialmente no luto não reconhecido, uma possibilidade de aqui eu posso chorar, aqui eu posso me desesperar, é o momento, eu estou velando o meu animal, está todo mundo também muito triste, tudo bem ficar triste nessa situação, né? Então, é importante esse tempo, e hoje em dia a tendência mundial, né, Teresa, é a cremação, por questões ecológicas, por questões econômicas, e há vários crematórios, várias empresas que fazem um trabalho sério, delicado, digno, inclusive fornecendo velório, que é uma tendência bem atual agora nos crematórios e até nos cemitérios de animais. Antigamente não se fazia isso. Mas tem se constatado que é muito importante esse momento de despedida com o tempo necessário para essa despedida e também, principalmente, o apoio, né, dos amigos e da família. Para um luto não reconhecido, isso é maravilhoso. Eu já participei de alguns velórios e é muito, sinto que colabora com o processo de luto, o enlutado estar ali ouvindo as histórias desse animal com outras pessoas da família, compartilhando, saber memórias e podendo oferecer apoio e chorar, expressar sentimentos. É muito curador, assim, por assim dizer. Não Então, hoje em tratar dia a aquela tendência situação. Desculpa, pode falar, Patrícia. exato, dá o peso que tem, né, Aqui em aquela Taubaté não situação. tem. Aqui na região eu não sei se tem crematório, não sei dizer mesmo. Em São Paulo, você está em São Paulo, né? Sim, estou em São Paulo, mas a Hip Pet, que é da qual eu sou parceira, ela atende Vi. também em Taubaté. É? Olha que Atende, sim, bacana. Ela atende sim. o estado de São Atende a Paulo. região. Uhum, sim. Tá. Uma amiga daqui falou que as cinzas da cachorrinha dela estão ainda na casa dela. Então, Incrível, né? provavelmente ela foi em algum lugar em São Paulo fazer, né? Olha lá, a minha sobrinha está dizendo que tem um crematório aqui na região que é ótimo também. Que Ô, bom. ô Patrícia, eu posso guardar lembranças do meu pet depois da morte dele? Se te fizer sentir bem, sim. Pode e deve. Então, assim, né, nós sabemos que no luto não existe certo ou errado nesse sentido. Tem o que faz sentido para a pessoa, né, tem o que tem significado para ela, e ela pode manter, sim, a urninha, manter as coisas do pet, ou passar para frente, escolher o que ela quer deixar, construir um altar. Tem várias pessoas que fazem um altarzinho em casa, com fotos, com objetos, com lembranças. E há formas muito criativas e bonitas também de homenagear o pet. Então, eu vi de uma história uma vez que eu achei tão bonito, assim, de um Ah, cachorro nos Estados Unidos que gostava de uma praça, de um parque, e ele gostava de jogar, de correr atrás da bolinha de tênis. Era a grande felicidade dele. E quando ele morreu,
o tutor fez uma caixa assim bonita, colocou uma foto do cachorrinho e deixou uma mensagem, ó. O Totó gostava muito de correr aqui nesse parque, era o paraíso para ele, então estamos oferecendo para vocês essas bolinhas de tênis para que vocês brinquem com seus cachorros em homenagem ao Totó, e depois que você terminar, deixa aqui sua bolinha para o próximo cachorro brincar. Eu achei tão legal assim, essa ideia de manter a memória de uma forma criativa, né? Muito bonito, muito. Você tem outras Super histórias, lindo. Patrícia? Que bonito, achei muito bonito mesmo. Bonito, né? O grupo Cão Vida, por exemplo, ele surgiu através da Larissa Rios, que teve a experiência de perda da Cleo, a Golden dela, por câncer, e mobilizou a ela a criar esse grupo de apoio a tutores que estão com cães com câncer na internet para troca de apoio, para troca de dicas. E foi um sucesso. Então, assim, a perda da Cleo levou ela para esse lugar de ajudar outras pessoas, né? Foi bem Ela tem bonito. uma página? Ela tem no Facebook. Você Chama Cão sabe qual é Vida, a tudo página? junto. Cão Cão Vida. Vida, tudo junto. Tá. Uhum. Grupo Cão Vida, é um grupo. E ela criou a partir da perda. Ela criou a partir da perda. Tem uma pessoa dizendo que fez o velório do gato na Hip Pet, acho que é Hip Uhum. mesmo que fala, Isso, e que fez é. muito bem, que foi lindo, que os amigos queridos vieram, foi muito confortante. Que bacana Que quando as pessoas bárbaro. reconhecem esse luto e estão ali ao lado, né, Patrícia? Nossa, faz tanta diferença, né? Eu estou tentando baixar aqui, não consegui ver o texto dela. Sim, faz muita diferença. E é muito curioso ver a diferença da reação das pessoas que são cachorreiras, que são gateiras, que gostam de bicho, que valorizam, portanto, esse vínculo, e das pessoas que não, que até gostam de animais, mas acham que é demais. Né? Então, assim, as pessoas podem falar, nossa, velório para gato, que exagero. Ainda se fosse um humano, né? Tudo bem, mas vai passar uma tarde ali com o seu gatinho que faleceu, eles acham meio absurdo. Assim, o senso comum as pessoas normalmente acham estranho. Como acho absurdo, às vezes, você chorar por causa de alguém de 90 anos que faleceu. Como Sim, se a gente não sentisse porque estava realmente acompanhando já o ciclo da vida e que foi embora num momento de desenvolvimento que a gente até agradece, mas que ainda assim sente. As pessoas colocam muito formato para as coisas, né? sim. É possível amar outro bichinho depois da morte do pet? Tá afiada nas perguntas, né, Tereza? É a página do Essa... Ocitocina, é maravilhosa. Obrigada. Ai. Sabe que essa é uma pergunta muito legal, porque não existe regra. É possível, porque o coração ele é elástico, né? Então sempre cabe mais um. Mas são vínculos diferentes, experiências diferentes. Então, dependendo do vínculo que foi perdido, às vezes existe uma expectativa de substituição, existe uma expectativa de volta desse animal. É incrível, eu fui fazer uma pesquisa de campo em um centro espírita que cuida de animais. Assim, 80% das pessoas que estavam lá queriam saber se o seu animal que morreu ia voltar para eles. Então, você veja que dificuldade amar outro animal, né, literalmente, né? Tem assim, é muito curioso, assim, curiosos esses vínculos e é muito comum o tutor que sucumbe, né, à pressão social, mesmo aquela história, né? Ah, não perdeu um filho, pode ter outro. Ah, você perdeu esse cachorro, daqui a pouco você pega outro, tá tudo bem, né? E ele sucumbe a essa pressão antes da hora. Ou se ele acolhe um animal também, porque ficamos com dó e trouxemos um cachorrinho para você, ele provavelmente vai ter dificuldade de vinculação com esse novo animal. É uma coisa que a gente observa bastante. Então, na verdade é possível, mas pode não ser. Eu entendo que pode não ser, É pelo que você me possível. disse, dependendo do vínculo, como uma viúva, que nunca mais quer outra pessoa na vida dela e uma outra se abre para uma nova relação depois que a dor acalma, serena, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que qualquer vínculo, se eu me fechar, pode não ser possível mesmo. Não é isso? Como Uhum, você disse. sim, sim. E Concordo é com uma questão você. de disponibilidade, né, Tereza? De disponibilidade, de sentir que
o ser que se foi encontrou um lugar seguro dentro de você e que nenhum outro ser vai tirar. Então, assim, aí você abre uma portinha para uma nova experiência de vinculação. Mas enquanto esse lugar não está garantido e a pessoa está num sofrimento intenso, é muito pouco provável que dê certo. É, a Ananda está fazendo uma pergunta que eu achei bem bacana, que é comum ver pessoas que assim que o pet morre, precisa arrumar outro rapidamente, como que para colocar no lugar. Até que ponto isso é saudável? É o viúvo que casa depois de um mês? Que não aguenta o vazio, né? Não aguenta o processo. É bem típico, né, isso. Eu acho que também não existe regra, né, Tereza? Eu acho que não é bom, tudo depende da expectativa, da motivação que a pessoa tem para fazer esse movimento, né? Pode ser péssimo, porque ela não está entrando em contato com a dor, ela não está elaborando aquela perda, ela está já restaurando, está indo lá para fazeção, deixa eu me ocupar de um cachorrinho novo e não vou pensar na minha dor. Isso não é saudável, né? E não é saudável com o pet também que chegou, né, na verdade. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista do animal, ele está ali, como será que ele se sente, né, sabendo que ele está ali para preencher um vazio, que o tutor teria que cuidar por si? Eu já E vi também isso não é. acontecer, Patrícia, com criança. O pai, a criança perdeu o cachorrinho, no dia seguinte o pai trouxe outro, porque não queria que o filho sofresse. É, E aí, como é uma criança, ele tá meio que, eu não sei se o termo vou usar correto, mas ensinando a criança a não lidar com a perda, talvez. perfeito, sim. Como se toda perda fosse rapidamente suprimida, né? Ou atendida aí no seu, o seu vazio vai ser preenchido instantaneamente, quase. Não existe isso na vida, né? Vai perder emprego, vai perder o namorado, vai se decepcionar, vai ficar doente, enfim, né? A vida é assim. A Então é vida é bacana assim assim. os pais pensarem exatamente o que que eu estou ensinando com isso que eu estou fazendo. Difícil, hein? Muito profundo isso, né, Patrícia? Bom, o animal morreu, o bichinho morreu, a pessoa entrou em depressão. Vai afundando, parece que assim, não consegue se reorganizar. O que que isso está dizendo? Está dizendo de questões vinculares muito antigas que precisam ser cuidadas. Então, questões de Porque relacionamento muito antigas. Então, essa depressão provavelmente não é de agora, e esse depósito no animal de toda a energia, toda a razão de viver, também não está direcionada de uma forma saudável. Precisa ser revista, precisa de cuidados psiquiátricos e terapêuticos, né? Psicoterapia, bastante. e medicamentosa, provavelmente. Total, sim, Porque aí sim, entra sim. naquilo que a gente falou, né? Que é uma coisa primária, no sentido de, como você falou, muito antiga, muito da infância. E que o bichinho foi um gatilho. A morte dele foi um gatilho, né? Que devia ser, assim, a morte mais significativa, independente de ter perdido pessoas, mas não tinha esse afeto devolvido dessa forma tão intensa como um bichinho devolve, né? O que estão perguntando aqui. Aprendi que quando começamos uma relação somente para curar uma ferida deixada por um luto mal elaborado, assim que conseguimos passar por todas as fases do luto, a pessoa perde o significado de estar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É, então, é que assim, Wilson, eu não sei, Patrícia, depois você confirma ou Uhum. desconfirma. O que eu sei das fases do luto é que, primeiro, que elas podem acontecer todas no mesmo dia. Segundo, que você pode passar o luto todo apenas com uma delas, ou nenhuma delas, ou no mínimo duas. No mínimo duas sempre vão estar presentes. E a gente, eu acho que você também, né, Patrícia, a gente vai muito na questão da perda e da reparação. O quanto eu saio da perda e começo a voltar para a vida, o quanto eu saio da perda e começo a voltar para a vida.
Mas não sei, você conseguiu ler aí? Deixa eu ver aqui, aprendi aqui quando comecei. Não entendi, não entendi bem, mas Eu acho que o Wilson quis talvez. dizer o seguinte: eu perdi alguém, não eu vou falar que para mim fica mais fácil. Não Uhum, um animalzinho. Eu perdi alguém e começo uma relação, e aí eu vou ver em todas as fases do luto, mantendo essa relação. A hora que eu chegar na aceitação, que a aceitação ela sim. é a elaboração do luto, aí aquela pessoa perde o significado e eu não preciso mais dela. Não sei, eu não consigo ver como uma regra. Eu acho que eu posso precisar sim, depende a serviço de que aquela pessoa está ali, eu acho. Perfeito. É isso mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que cada vínculo é único. Então, assim, também não é que, né? Depende. Claro, se a pessoa estava a serviço de atender a carência ou preencher um vazio, talvez com a elaboração do luto isso não seja mais necessário, mas não significa que essa relação nova não possa se transformar Numa outra, numa porque a pessoa outra está dizendo que eu não relação, em posso, outra tem uma coisa. outra pessoa dizendo que eu não posso depositar toda a minha afetividade num pet, é uma troca, eu concordo. Mas Sim, se eu sim, deposito todo, pode ser que eu precise que continue quem chegou para tapar esse lugar. sim. Sim, se a pessoa não aproveitar a oportunidade de rever a forma de lidar com as perdas, de lidar com as relações na morte do pet, aí provavelmente ela vai repetir, né, a forma de se vincular. Eu também acho isso, né? Que meu bisavô que falava que quanto mais cedo um viúvo casa, mais falta ele sente de quem foi embora. Que isso Uau, não é sabedoria. descaso, é o contrário. É porque ele sente falta demais, então ele precisa arrumar logo alguém para o lugar. Uhum. Eu acho que é Boa, isso. gostei. Bom exemplo. Eu gostei. O Adi é um velho amigo, não é amigo velho, é um velho amigo, que Ah, ele é. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Mas é com ele que eu estive no velório. Eu fui no velório do gato dele. Foi que eu conheci a Hip Pet e aí a gente começou a trabalhar juntos. Mas é importante isso que ele está trazendo, a questão da troca. Então, assim, que a gente, toda relação, ela é saudável quando existe reciprocidade. Então, seja entre humano, seja entre humano e animal. Reciprocidade, ou seja, que o humano esteja a serviço do animal, no atendimento das necessidades dele, animal, não das nossas carências, por exemplo. e como Né? é que E a ele vai pessoa acha essa medida, Patrícia? estando bem resolvida, entre aspas. Estando segura de que ela está plena, que ela não precisa do animal para estar plena, porque ela tem responsabilidade sobre todas as suas demandas que o animal não está ali para suprir. Né? Então, quando a gente coloca o animal no lugar de filho, por exemplo, vai comprar sapatinho, pôr roupinha, enfim, esses excessos, né, que existem da humanização do animal, o quanto a gente está atendendo das necessidades do animal? Será que ele gosta de roupinha? Ou será que ele sente frio e ele precisa de uma roupinha? Então, quando a gente está inteirinho na gente e está tranquilo, a gente tem um olhar claro para o outro, da necessidade do outro. A gente não mistura. Não sei se ficou claro. Não mistura as nossas expectativas e carências com a necessidade do outro. Isso, a mesma coisa que eu encher um filho de roupa sem ele estar com frio. Eu não estou Perfeito. olhando para ele, eu estou olhando para a minha temperatura. Ele é uma continuação do que eu sou. E isso não é justo com Uhum. ninguém. Se fosse uma pessoa, um namorado ou uma namorada, seria aquela pessoa que eu ligo de manhã, tarde e noite, ela é obrigada a me atender e ficar falando comigo. E ela não tem essa necessidade. Mas eu preciso Perfeito. que ela me atenda o tempo todo. Então, Uhum. essa medida, o quanto eu estou Exato. necessitando, eu sempre tenho, né? Uhum. Não é isso? Sim. Sim, não, sim, e autoconhecimento, né? Para a gente poder discriminar o que é nosso, o que é do outro, e como que a gente preenche as nossas necessidades por nossa conta, contando com o outro, mas não dependendo do outro.
E na verdade, acho que a gente só vai ver isso quando as coisas explodirem, porque às vezes nós não vemos, né? E É explodir verdade. assim, quando morrer, quando acontecer alguma coisa, né? Sim, Porque sim, às vezes a gente não infelizmente. vê mesmo, né, Patrícia? É difícil, a gente às vezes fica um pouco misturado, né? Outro dia conversei com uma tutora, possível paciente, e ela chegou um momento que ela falou, eu não sabia mais se a comida era para mim ou era para ele. Então você vê que confusão. Não tem A como Lulu dar tá. certo isso, né? Eu vou ler isso para você, eu quero que você Tá, responda. A Lulu tá falando tá. o seguinte: eu perdi a minha cachorrinha tem um ano. Eu tratava ela como minha filha, dormia comigo na cama. Eu choro todos os dias desde a sua partida. Sinto que um pedaço da alegria que aquecia meu coração foi embora. Que duro, que duro, né? Que duro uma perda nesse nível, né? De intimidade, de troca, né? E de fato, eu sinto muito, né? Pela perda tão sofrida e a gente, sim, a gente sabe que parte da alegria foi embora, mas também a alegria que esse serzinho despertou nela, está nela. E pode ser revivido de outras formas, não com o bichinho fisicamente presente, mas nas memórias, nas homenagens, na inspiração que ele deixou. Então, assim, quando a gente perde, a gente está muito no começo do luto, a gente olha muito só para as perdas, porque realmente a gente fica devastado, dependendo do vínculo, realmente a gente fica arrasado e se sente esvaziado, né? Mas aos pouquinhos a gente se apropria também, nossa, mas o que que eu ganhei? O que que ele deixou? E a gente pega o retrospecto da vida, da experiência inteira, né, que a gente teve juntos, eu e o animal. Poxa, a morte é terrível, mas é um pedacinho, é um capítulo. Todo o resto Uhum. também está disponível para a gente, né? Você que trabalha com mães que perderam filhos, né, que tiveram perdas gestacionais, eu ouvi dizer, eu acho que eu acredito que as mães, por pior que tenha sido a perda, mais sofrida, elas falam, nossa, mas valeu, o que eu vivi, valeu, tá doendo pra caramba, mas, nossa, tudo que eu ganhei com aquela relação, que eu aprendi, o que eu refleti, o que eu cresci, vale esse tempo difícil que eu estou passando agora. Então, e essa sensação que eu acho que é importante ter em relação ao pet, também. Lulu, eu sinto muito também. Fica muito claro que foi uma perda muito significativa para ela, né? Super. Mas eu concordo com a Patrícia também, né? E aí, assim, às vezes a gente precisa de ajuda, não sei se é o caso, né? Eu não te conheço, fica difícil falar, mas às vezes a gente precisa de ajuda para conseguir ter essa memória serena, essa memória boa, e entender que tudo que você viveu com a sua pet, né, vai estar com você para sempre. E às vezes a gente não consegue achar esse caminho, né? Seja em que perda for, né? Então eu acho que às vezes a gente precisa de alguém com uma lanterna para ajudar a gente a clarear esse caminho. Pensa nisso com cuidado, né? Ô, Patrícia, e quando o animalzinho foge e não volta mais? É um luto. E você não encontra É, mais. é. É um luto ambíguo, porque a gente não tem certeza da morte do animal, mas de fato aquele vínculo se rompeu naquele momento. É muito terrível. É terrível estar por um lado, com a esperança, né, de que ele possa voltar, ou com a esperança de, nossa, alguém ficou com ele e está cuidando bem, ou sofreu um acidente, algo aconteceu, ele está mal. É muito angustiante. É bem complicado. É um E é um luto luto. também, né? E é um luto também. Ele pode ser um luto mais complicado, né? Porque a Sim. culpa, o ingrediente culpa, ele vai estar também muito presente, né? Porque às vezes houve um esquecimento, alguma coisa, o animalzinho fugiu, e aí. Ah, não, agora tá falando de outra coisa aqui. Eu até vou ler a pergunta por causa do tempo. Uhum. Dói demais quando a causa da morte do pet não é definida pelo veterinário. Após a necrópsia, você descobre que aquela doença, com tratamento, o animal poderia estar vivo. Terrível. Essa situação é
terrível. E eu acho que exige também do tutor e de quem apoia, né, esse tutor, na compreensão de que a gente trabalha ou a gente lida com o que a gente tem na mão. Seja nosso conhecimento, os profissionais que assistem o animal, ou seja, o nosso nível de consciência. Então, assim, esse tipo de situação ou de falha é terrível, assim, nossa, muito complicado de lidar. E, e a gente confiar de que o amor que a gente sente pelo animal e nossa intenção de curá-lo, de salvá-lo, de fazê-lo sentir bem, ele capta. Então, assim, o animal, ele não vai, pelo que eu conheço, ele não vai ficar bravo com você ou não vai te perdoar. Ele entende que você está preocupado, que você está fazendo o seu melhor. E às vezes o seu melhor vem uma escolha não muito boa. Né? Mas assim, Sim. provavelmente essa pessoa não tinha informação suficiente para considerar outras alternativas para cuidar desse animal. Que terrível, lamento muito, gente, é muito difícil essa situação. Muito triste mesmo. E aí acho que é o que você falou, né? É ficar com isso, né, no coração, que o animalzinho sabia que você estava fazendo tudo, porque esse contato acontece, e se perdoar, porque não foi uma escolha sua, né? É você confiou na Sim, pessoa, não é? e a gente que trabalha, né, a teoria do apego, a gente sabe, quando estamos frágeis, a gente confia numa figura de autoridade, e a autoridade é o Uhum. veterinário. Então, assim, a menos que você tenha uma intuição grande, você valide os seus sentimentos e tudo, na hora do desespero, é o bombeiro que está falando, venha para cá, a gente vai atrás. Então, assim, também poder se perdoar por não ter, talvez, discernido melhor, ou ter tido um pouco mais calma para avaliar, você estava na mão de Do um profissional que profissional. você confiança, sabe? É, e Muito. o doutor Daniel Fortes que fala uma coisa muito bacana, né, doutor Daniel? Que trabalha com cuidados paliativos, né? Acho que ele está no Sírio. Ele fala Uhum, que algumas decisões não podem ser dos pacientes, não podem ser da família. O médico estudou para isso e o médico, e eu acho que se aplica. A gente está confiando em alguém que estudou para fazer o que está fazendo. Então, assim, de se uhum, perdoar mesmo, é porque você não fez essa escolha, você não teve esse propósito, então de se perdoar mesmo. Ô, uhum. Patrícia, você conseguiria dar algumas dicas? Vamos pensar que a pessoa acabou de perder um cãozinho, um gatinho, né? Eu já vi gente chorando até por causa da tartaruga, porque gostava muito, Sim, amava a tartaruguinha. Então, assim, independente do bichinho, né? Eu vou deixar bem claro, eu tô falando um cachorrinho e gatinho porque é o mais comum, mas qualquer animalzinho de estimação. A pessoa acabou de perder, tá muito triste. O que que você diria para ela? eu diria para ela procurar as pessoas que adoram bichos. Então, das pessoas que ela conhece, com quem ela pode chorar, com quem ela pode falar, falar e falar e falar da perda dela e do que ela sente. Porque as pessoas se cansam, em geral, quem não conhece o bichinho, quem não compartilha desse amor, né, se aborrece, critica. Então, assim, não procurar colo no lugar errado. Então, assim, ou se a pessoa não tem muitos amigos, entra num grupo do Facebook de pessoas que gostam de bichos. Ele procura apoio entre os iguais. Ou participe de grupo, por exemplo, eu acabei de fazer pelo Quatro Estações um grupo de apoio e um grupo terapêutico também para tutores enlutados. E foi fantástico. Assim, vários deles estavam já em terapia individual, mas assim, o trabalho em grupo agilizou muito o processo deles, facilitou, foi lindo o trabalho. Pela empatia ali, né? Ter a A identificação empatia e dos por um sentimentos. espaço e um lugar seguro, protegido, isento Que de crítica, bacana. para cada pessoa poder se expressar. Ô, Patrícia, a gente está com 5 minutos, mas o Wilson, que é um colega, né? Pelo que eu tô vendo, é psicólogo, ele colocou uma questão que eu acho super importante. Ele pôs assim: eu fiquei um bom tempo com culpa por ter liberado a eutanásia de um cachorro, pois não iria resistir a uma cirurgia. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Queria te ouvir. Deixa eu ver se eu entendi. Ele liberou a A eutanásia para um eutanásia porque animal não que não. aguentaria uma cirurgia, devia estar em muito sofrimento. Sim, sim. Eutanásia
muito polêmica, né? Por questões de crenças religiosas e tudo mais. Ah, novamente, assim, o que eu acho que traz um acalanto é a gente saber da nossa intenção. Se a intenção é pura, se a intenção é de cuidado, de amor, tá tudo certo, né? Uma amiga minha agora perdeu um cachorrinho e ela recebeu uma informação, ela é espírita, e o guia dela falou para ela assim: onde há amor, não há erro. Eu achei tão bonito isso, para ela confortou, porque ela estava se questionando, fiz tudo que eu podia, não fiz e tal. Então acho que é isso. Acho que se a gente puder ficar com isso, eu acredito que é o que o animal capta. É muito, muito, muito bonito mesmo, muito bonito. Qual é o alerta para eu procurar ajuda, Patrícia? Quando eu perco um bichinho de estimação? Uhum. Quando o tempo que a gente fica na perda está atrapalhando, está interferindo nas nossas relações e na nossa vida. É comum, é normal, é esperado, natural a gente ficar muito entristecido, às vezes deprimido no começo, né, do luto, mas precisa haver esse movimento. Dou conta da vida, choro, mas vou para a vida e volto. Então esse movimento é saudável, dentro do ritmo de cada um. Mas excessivamente deprimido, desistir da vida, perder o sentido de vida, opa, procura ajuda quando a coisa está pesada demais. E quando você tem pouco apoio, também às vezes pode ser importante estar num grupo ou tá mesmo numa terapia individual. Tá. Estão perguntando aqui, mas acho que a gente respondeu lá no início, né? Os animais também passam por luto? Sim, né? Que você até Sim, falou que eles se entristecem, que eles passam podem sim. Eles até. choram, eles deixam de comer, eles cada um manifesta de uma forma. Que coisa, isso é bonito até, né? Ver que relação que se estabelece, né? Que o bichinho sofre, né? Até eu estou indicando hoje aquele filme, que aquele filme sempre ao seu lado é uma coisa. Ai, Que filme que é aquele, gente? Nossa, eu assisti 10 vezes, eu choro 10 vezes. não, Eu acho que aqui, e é ele é baseado numa história real, mas claro, ele deve ter dados muito reais, apesar de ser baseado. Aquele uhum, cachorro esperando aquele dono, assim. E há nossa. várias histórias, né, Patrícia? A gente está com 2 minutos. Há várias histórias de cachorros que ficam esperando pelo dono, que vão para o lugar que ele estava, né, enterrado. Sim, sim, uhum. Isso é Sim, um tem uma luto. história que eu li recentemente, sim, é um luto, é uma dificuldade, né, de lidar com essa ruptura. É uma história também bem rapidinho, assim, de um homem, numa cidadezinha dos Estados Unidos, que ele ficou 2 semanas internado, era o tutor do animal, e quando ele faleceu, foi enterrado, e o animal estava muito mal, o animal um dia sumiu, foi encontrado no cemitério em cima do túmulo do seu tutor. Como ele sabia qual era e onde estava, ninguém sabe. Mas é uma história Impressionante. Tá incrível, né? encerrando, Patrícia. Eu vou agradecer a presença de todo mundo. Muita, muita gratidão mesmo. Eu vou deixar você encerrar. Nós temos 1 minuto. Ave Maria. Muito obrigada, Tereza, super pela oportunidade. Para mim é apaixonante falar sobre isso sempre. Tem um monte de histórias para mim para compartilhar mais, né, que a gente pode estender depois. Mas, mas basicamente isso, assim, acho que a gente, são grandes mestres, são grandes professores, os animais para nós, então a gente cuida muito deles, mas eles cuidam mais da gente. A gente não tem noção do que eles fazem pela gente. Então, assim, vamos cuidar desse relacionamento tão bonito. E acho que sempre a gente lembrar que eles estão de passagem e nós estamos de passagem. Tentar ficar em paz, né? Com isso que está combinado lá atrás, E quando a ficar gente no nasce. momento, ficar no aqui e no agora. Eles são mestres de ficar no aqui e no agora, é um grande aprendizado para nós. Tá bom. Patrícia, Tá bom? muita gratidão, viu, gente? Boa noite. Muito obrigada a todos. Eu acho que foi um assunto diferente. Foi muito bom ter tido você aqui, viu? Obrigada, Tereza, super pelo convite. Obrigada a todos, adorei as perguntas. E vamos em frente. Vamos. Obrigada. Obrigada. Beijo. Um Tchau. beijo grande. Tchau, gente. Tchau.